Olá pessoal, Saulo Radar convosco para mais um vídeo. E hoje o vídeo tem como tema viagens na minha terra. Vamos passear um pouco aqui pela minha terra, onde eu vivo atualmente e trabalho. Está bem? Vou-vos mostrar alguns dos monumentos e as suas respectivas curiosidades. Odivelas, enquanto concelho, é um concelho jovem, é dos mais jovens até da área metropolitana de Lisboa. Subiu a concelho com Trofa e um outro concelho do Norte, no mesmo ano. Mas o seu povoado já remonta ao tempo da pré-história. Da pré-história não digo, mas ao tempo dos lusitanos. E o povo alpiarça é nada mais, nada menos que ou são antecessores ou são contemporâneos dos lusitanos. Portanto, ou seja, Odivelas já tem vida desde tempos imemoriais. Um município que está bastante desenvolvido, tem muita indústria, tem comércio, tem serviços, tem uma outra dinâmica que não tinha há muitos anos atrás. O grosso da história do município de Odivelas está muito ligada ao rei Dom Dinis. Aliás, porque foi a última morada dele, é onde ele está sepultado. É aqui em Odivelas, no mosteiro, que havemos de passar por lá. E aliás, a própria origem do topónimo Odivelas e o outro que é Lumiar, uma freguesia do concelho de Lisboa, também a ele associadas. E porquê? Porque Dom Dinis, segundo consta, era um maroto. Então o rapaz vinha lá de Lisboa e vinha visitar, aliás, com a história do mosteiro de São Dinis e São Bernardo prende-se com a lenda de Dom Dinis, em que ele foge, aliás, sobrevive a um ataque de um lobo, de um urso, e em sua homenagem manda erguer o mosteiro de São Dinis e São Bernardo. Curioso é que Odivelas, enquanto topónimo na língua portuguesa, é uma coisa que não se parece com nada. Mas vocês já vão perceber, e daqui a bocado vou-vos mostrar no mural um pouco dessa história. Um monumento barroco de caráter religioso, datado do século XVIII, foi construído em 1744, num lugar onde foram escondidos e posteriormente recuperados os vasos sagrados e outras relíquias furtadas da Igreja Matriz de Odivelas. A 11 de maio de 1671 foi mandado edificar por Frei António dos Prazeres, Frei António dos Santos Prazeres. O monumento tem como objetivo perpetuar a memória do furto cometido por António Ferreira e consequente processo penal, que culminou com a sua condenação à morte. Toda a história e acontecimento é narrada através dos 12 painéis de azulejos historiados do século XVIII, os quais foram substituídos em 2018 por réplicas exatas dos originais. Pronto, cá está. Porque os originais, que são estes que aqui estão em baixo, ou seja, da época destes que aqui estão em baixo, mas que desapareceram. Muitos destes azulejos vão aparecer agora mais à frente num outro monumento, onde também foram já substituídos, porque a fachada, havia pessoas que se dedicavam a roubar estes belos exemplares da azulejaria portuguesa. Hoje em dia é lugar para se pedirem graças, onde também já o era anteriormente, se pediam graças a Jesus Cristo. E este altar mantém-se igual. A única coisa que aqui que foi retirada era onde está aqui o Sagrado Coração, havia uma espécie de uma vitrina, ou seja, aquilo estaria fechado. Não sabemos se será este o original, se este já é uma réplica, mas o que é certo é que ele ainda cá está. Aqui à nossa direita temos nada mais nada menos que o Teatro da Malaposta. Este teatro foi todo recuperado ou mandado construir como teatro aí na década de 90 talvez. Anteriormente, e chama-se Malaposta porquê? Porque era numa das zonas onde eram trocados os cavalos que se destinavam a fazer a entrega de correio, ou seja, era um posto de transferência ou de transição para a troca dos cavalos. Mais tarde,
chegou a funcionar na década de 60 e 70 como um matador municipal até ao seu encerramento, que depois de diversos anos de abandono, foi convertido num teatro. É um imóvel municipal que tem alguma dinâmica artística, nomeadamente teatro, cinema. Não sei se chegou a ter uma escola associada ao teatro. Sei que é de Odivelas há um conservatório, que é o Conservatório Dom Dinis, mas não sei se tem vínculo aqui ao teatro. A história do El Rei Dom Dinis e da história da construção, após a construção do convento, o rei não vinha de modas, ou seja, como aquilo era para filhos bastardos e mulheres carenciadas ou viúvas, não sabe muito bem porquê, né? O rei não vinha de modas, agarrava, vinha lá de cima até cá abaixo, e daí o topónimo Odivelas e Lumiar. Como veem, está ali aquele candeeiro tem essa simbologia, que é nada mais nada menos que o rei vinha na calada da noite, descia de lá de cima de Lisboa, vinha até cá abaixo Odivelas e vinha ver as meninas. E há um dia que a rainha Santa Isabel, que já andava esquinada com ele, topou que o gajo andava a mejar fora do penico. E então agarrou nas suas aias, trouxe lá o candeeiro, ou as velas, ou o que fosse, e lá em cima, na zona onde é o Lumiar, vira-se e encontra o rei. E confronta o rei com o seguinte: então, vós e de vê-las, meu rei? E ele, sem saber o que responder, ela disse: quereis que vos vá alumiar o caminho? Alumiar era alumiar o caminho, e daí a história dos dois topónimos, Odivelas e Lumiar. Odivelas deriva do e de vê-las, e Lumiar de alumiar, ou seja, de iluminar o caminho, que é a estátua alusiva ao rei Dom Dinis, que é a terra que ele escolheu como sua última morada. Este é o edifício atual dos Passos do Conselho da Câmara de Odivelas, e ali está o Cruzeiro de Odivelas, o monumento que data do tempo do El Rei Dom Dinis, e tem que ver como ponto de passagem. Desconhece um bocado a história deste cruzeiro, ou seja, conhece a história, mas não é completa. Está exatamente a Igreja Matriz de Odivelas, que é à nossa direita, data do século XVII, foi erigida em 1680. Já tem duas histórias aqui associadas. A primeira é exatamente a história do El Rei Dom Dinis, né? Que vinha cá abaixo vê-las, Odivelas, e a rainha que o alumiava lá em cima, e depois aquela casa ali ao lado. Já vos conto a história. Pronto. Aqui, e como eu vos disse, estão os mosaicos, os azulejos também foram todos recuperados. Foi posteriormente, depois de ter tido caráter religioso, um monumento militar, ou seja, esteve à guarda do exército português durante muitos anos e acabou por ser utilizado como instituto, como escola, uma escola de referência a nível nacional, que fazia parte do Colégio Militar. Hoje em dia está desativado enquanto escola, e passou para a posse da Câmara num contrato feito há 70 anos, ou seja, já cá não estarei para ver o desfecho do convento ao fim desses 70 anos. O convento é lindíssimo por dentro, recomendo, tem uma cozinha espetacular. De vez em quando a Câmara organiza umas visitas guiadas aqui ao mosteiro, à igreja, e estas duas criptas daquele lado, ou seja, nesta cripta creio que está a filha bastarda ou o filho bastardo del Rei Dom Dinis, e daquele lado, na outra cripta, não é aquilo, é aquilo, é esta cripta aqui. Nesta cripta está El Rei Dom Dinis sepultado. O monumento está a ser alvo de intervenção, de maneira que penso que ainda se consegue visitar. Diz-se que o rei era ruivo. Funcionou como instituto e como escola, a par do Colégio Militar, e era aqui que estava a secção das raparigas, e no Colégio Militar em Lisboa, os rapazes. Agora
está tudo junto. O monumento passou para a posse da Câmara. Entre o rei Dom Dinis e depois, mais tarde, em linha de sucessão, é o rei Dom João V, o rei Sol português. O que é que aconteceu? O rei Sol português e a história da Madre Clara. Era assim uma coisa um bocado quente. Foi já alvo, inclusive, de uma série de televisão. E segundo consta, aquela casa que ali está, que tem um restaurante em baixo, foi mandada erigir porque El Rei não podia praticar o amor em terra sagrada ou em solo sagrado, ou seja, mandou construir aquela casa para poder estar à vontade com a sua concubina. Pronto, por isso é que aquela casa existe, Madre Clara, ou Madre Paula, não é Madre Clara, Madre Paula, que era assim o nome da senhora. E aqui temos a estátua de Rainha Santa Isabel na recriação do Milagre das Rosas, em que lá estava o Dom Dinis, pergunta: o que é que levas aí? E ela levava pão para os pobres, daí ela se chamar Rainha Santa Isabel, e o Milagre das Rosas estar ligado exatamente à Rainha Santa Isabel, como todos nós sabemos, não é? E ela diz: meu senhor, aqui não leve nada, não leve nada. Ele: deixa-me ver. Abre assim: são rosas, senhor, são rosas. E em vez do pão saíram rosas. Este edifício aqui, que é o edifício já muito antigo, já foi esquadra, já foi quartel de bombeiros e penso que também tribunal. Este edifício, ou seja, este é um dos edifícios mais velhos que existe nesta malha urbana em Odivelas. Aqui depois temos o jardim com uma sombra muito fresquinha, e tem ali umas torneiras que eu já vos vou mostrar, ou seja, não é as torneiras, é a pedra esculpida. E aqui é o coreto. Este coreto originalmente estava ali, mas mudaram-no de sítio, assim como a estátua também não estava ali, estava mais para o meio. E o pormenor curioso destas fontes, deste fontanário, é a pedra, que é muita gira. Olha para ela, estas caras aqui gravadas. Esta é uma fonte do século XIX, mandada a construir pelo Ministério das Obras Públicas em 1878. Vamos chegar aqui para o primeiro episódio, fim do primeiro episódio em Odivelas. Espero que gostem. Não se esqueçam, subscrevam o canal, deixem o vosso like e ativem as notificações para ficar a par das novidades do Solo Rider, está bem? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!